A placa na entrada da cidade já avisa: o povo por aqui gosta de sossego. Extração é um distrito da cidade de Diamantina e é mais conhecida pelo seu apelido carinhoso de Curralinho, mas também já foi chamada de Coroado, na época que serviu como cenário da novela Irmãos Coragem. Possui pouco mais de 300 moradores e surgiu graças ao garimpo de diamantes na região, o que explica o nome da cidade ser Extração. Além do garimpo e da charmosa cidade, você pode conhecer uma surpreendente Gruta de Salitre, um local que guarda muitas histórias e curiosidades. Extração é mais uma ótima opção de passeio para quem está hospedado em Diamantina, pois fica a apenas 9 quilômetros da cidade. Vem com a gente descobrir mais um lugar pitoresco e que merece ser conhecido em Minas Gerais. E agora chegamos aqui na cidade de Extração, mais conhecida como Curralinho, que tem apenas 300 habitantes. E a comunidade aqui surgiu por conta do garimpo que tem aqui pertinho, que a gente vai lá também mostrar para vocês. E o grande atrativo aqui próximo é a Gruta do Salitre, né? Que nós já mostramos aqui no início do vídeo. Fica a uns 800 metros daqui também, é bem pertinho. E a cidade aqui serviu como cenário da novela Irmãos Coragem. Aqui era a cidade de Coroado na novela. Esse aqui foi cenário da novela, ó, era uma réplica do Mercado Velho, lá de Diamantina. Esse aqui também era cenário da novela, ó, a pousada do tropeiro. Acabou ficando aqui como herança para a cidade, né? Funciona como uma pousada. E esse prédio aqui da esquerda, ó, meio rosado, era a prefeitura, né? Na novela, no caso, né? A prefeitura de Coroado. Hoje ela funciona? É aberta ao público? Hoje ela é uma casinha de artesanato. Ah, hoje funciona como uma casa de artesanato, gente, ó, só que tá fechada agora. Olha, gente, no meio da pracinha aqui, ó, tem um curralzinho ali, ó. E elas ficam aqui de boa, ó, estão deitadinhas aqui, pegando um solzinho, tem outras passeando pela rua. Esse busto aqui na praça, ó, foi colocado também, por ocasião da novela, do ator Cláudio Marzo, que na época era um dos personagens principais, né, da novela, e ficou aqui, ó, de herança para a cidade, tá aqui até hoje, o busto do Cláudio Marzo. Esse prédio vermelho aqui, ó, na novela era a Pousada dos Palhares. Na vida real foi um cinema, era o primeiro cinema de Diamantina, né? Aqui é um distrito de Diamantina, né? O distrito de Extração surgiu devido à grande quantidade de lavras de diamantes na região. O vilarejo foi se formando ao redor dos garimpos e da represa. O distrito também recebeu mão de obra escrava no século XVIII e, com a extinção da Real Extração, foi concedido direito à propriedade aos garimpeiros que ali moravam, e assim o distrito foi se desenvolvendo. Antes de ser chamada de Extração, o distrito já se chamou Curralinho e acabou mantendo esse apelido ao longo dos anos. Historiadores dizem que a origem do nome Curralinho veio de um pequeno curral que existia no centro da vila, algo que podemos notar até hoje na presença de muitos animais que ficam bem à vontade pelas ruas e pela praça. Eu tô toda de vermelho aqui, né? Muito bonita, a vaca parou aqui, tá me olhando, tipo, de onde você é. É doido isso aí. É doido aqui. Oi, gente. Vamos te calar a boca. Oi, tio. A igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma das construções mais antigas da cidade e possui características coloniais. Não se sabe a data exata da sua construção, mas estima-se que tenha sido entre os séculos 18 e 19. A Capela de Nosso Senhor dos Passos é outra construção com características coloniais e estima-se que tenha mais de 200 anos. Olha essa pedra em formato de coração, não parece que foi esculpida, gente? E ela é natural, ó. É obra de Deus, não é obra do homem, não.
Extração encanta pela beleza natural e pelo acolhimento do povo que vive aqui, e é um dos moradores aqui da cidade que vai nos conduzir nesse vídeo por um passeio pelo garimpo e pela Gruta do Salitre. Tudo aqui foi garimpo. Tinha um nome aqui específico? Não. Esse garimpo não tinha nome. Não. Era o garimpo da cidade, então. Os moradores, no caso de extração, todos tinham relação aqui com esse garimpo. Então, eu quero dizer assim, vieram morar para cá, a comunidade se formou aqui em volta por conta do garimpo. Do garimpo, da tropa, né? E hoje, ó, a cidade fica ali, ó, a comunidade, né? E tem cerca de 300 habitantes apenas, o Ailton estava me contando. O que agora? Hoje, fala que você não tem uma coisa específica. Trabalho em Diamantina, trabalho por aí. Muitas pessoas vão trabalhar em Diamantina. Toda essa área cheia de pedras que vemos hoje já foi coberta de terra na época da extração dos diamantes. E o guia Ailton vai explicar como é feito esse processo para descobrir os diamantes que brotavam da terra e do cascalho. Que era onde que o diamante ficava nele. Aí ia tirando ele. Quando chegava na serra aqui, ó, ele chegava no final dele. A pedra era o final do garimpo. Parece que a gente chama isso aqui de pissarra. Ele chegou na pissarra, acabou o garimpo. Aí ia subindo. Aí onde a pissarra fazia assim, que subia assim, ó, tá vendo aquela ali, ó. E ficou alto ali, ó. Uhum. Deu aquele montão altão ali. Aquilo ali era onde que o garimpo estava croado. Aí aquilo ali era mais sujeito a achar diamante ali. Porque o garimpo croou ali. Então quer dizer, a força toda estava lá. Aqui era o que estava pesado lá e foi jogado para cá. Aí, o que fazia? A gente ia, quebrava o orgulho, aí tirava as pedras, que era essas pedras grossas, essas pedras desse tamanho assim, ó. A gente ia, tirava elas, porque tem uma ferramenta chamada garfo, aí ia com o garfo, e tirava essas pedras e jogava elas e ia montuando. Sabe que tudo é pedra de garfo, ó. Aí só ficava só o gorgulho fino, Aí depois esse gorgulho fino vinha, passava ele no peneirão, e aí só ficava só ficava mesmo só o fino mesmo do garimpo. Aí pegava aquele fino do garimpo, levava para a água, passava em duas peneiras, que é 17 a fina, passava, né, 17 a peneira mais grossa, passava, aí ficava só na fina, aí ficava aquilo ali, ó. Só aquela, tipo aquela areinha. Era isso aqui, ó, vem aqui. Aí a gente pega a peneira, leva na água, lava, aí você está vendo aqui, ó, esse redondinho aqui, ó. Uhum. Tem esse coito preto aqui, ó. Então o diamante ele ficava aqui no meio aqui, ó. Ele ficava aqui assim, ó, que era pesado. Vocês veem que aqui só tem a coisinha escura e os cristais é tudo em volta da peneirada. Aí chama isso aqui de peneirada. Aí se o diamante viesse aqui, o diamante ia aparecer aqui. Você já encontrou muito, Ailton? Não, demais da conta. É. Eu falo assim que você pode pegar 1000 cristais e me entregar e colocar um diamante no meio que eu vou te falar qual que é o diamante. Tanto que você já pegou, né? O cristal, por exemplo, se eu pego o cristal e coloco ele, levo ele no sol, ele vai brilhar, né? Aí o diamante vai apagar o brilho, porque o diamante não brilha no sol, não. Aí o diamante apaga o brilho. Aí vai ter um brilho diferente ali no meio. Mas você vai saber, né? Se o cristal tá brilhando, tem uma coisa com brilho diferente no meio, você vai saber que é. O que tá com o brilho diferente é o diamante. Aí você puxa ele pra cá, ó. Aí o cristal vai e apaga todos o brilho do cristal e o diamante vai e brilha na sombra. Ele brilha. Então ele brilha na sombra. Olha que interessante. Então eu achava que ele na luz ele brilharia mais. Ele tem um brilho na luz, mas diferente do brilho do cristal. Aí qualquer pessoa vai definir que se tem um brilho diferente ali é ele. Você não trouxe nenhum diamante pra gente ver? Hoje já não tem mais nada de garimpo aí. Aqui não tem não, mas você tá vendo esses montes aí, ó? Uhum. Antigamente, lá no século XVIII, tinha, né, uma situação que se o escravizado encontrasse um diamante acima de um determinado quilate, ele era como se fosse uma premiação, né? Ele era premiado com a sua liberdade, né? Tipo assim, eu falo assim que era mais ou menos assim. Hoje a gente vê, tem medalha e tem o troféu. Quem achasse o diamante maior
ganharia o troféu. Ganhava a liberdade, né? Era alforriado. Era o troféu dele. E aqui era cheio de água. Aqui. Não tinha água. Aí tiravam daqui, levavam pra água lá, ó. Ah, tá. Então sempre foi esse aqui. Sempre foi É que, na verdade, isso aqui é que tá embaixo desse aqui, né? Foi batido até chegar na pedra. Você vê, ó, é tipo isso aqui, uma erosão, sabe? Isso aqui tava tudo nivelado. Aí foi tirando. Deixou na pedra. Né? Ficou na pedra. Ah, então, quer dizer, eu estragava aqui, eu levava, e o garimpo eu tenho que levar ele na água. Eu lavando acaba com o rio. Vou contamina, né? Então, além de eu estragar aqui, eu tava entupindo o rio também, por isso que o meio ambiente veio. Bloqueou. Definitivamente Igual esse aqui, né? Esse aqui é cristalzinho, né? É cristalzinho. Foi até 2002. Até 2002 ainda mexia com garimpo aqui. Ainda. O Ailton tava contando pra gente que aqui, ó, quando não tinha água ainda, né, antes na comunidade, as mulheres vinham lavar as roupas aqui, nesse riachinho. Em 75 ela já estava construída aqui já. Já tinha um rapado aqui embaixo, diamante. Já tinha. Ela é dentro de um caldeirão de pedra. Hoje a represa é procurada por alguns turistas que pensam que aqui seja a lendária represa construída por João Fernandes de Oliveira para Chica da Silva no século XVIII, mas na verdade não é. O grande lago represado para Chica da Silva ficava na Chácara da Palha, que hoje virou um bairro chamado Maria Orminda. E essa não era a única represa da região. Havia outra represa onde construíram uma hidrelétrica e produziam energia para o garimpo durante o dia e mandavam energia para Curralinho à noite. O Curralinho só tinha luz à noite. Aí eu vou levar vocês lá, tem um predinho lá em Curralinho, que ele foi construído lá para colocar o gerador. E aí disse que o morador, 6 horas da manhã, ia desligar o gerador para mandar energia para o garimpo e tirar o de Curralinho. Aí quando era 6 horas da tarde ele vinha e ligava o gerador para mandar energia para a comunidade. E aqui não usa para mais nada essa represa? Não, hoje ela é utilizada só para turismo. E depois desse pequeno tour por extração pelo garimpo e pela represa, agora vamos acompanhar o Ailton até o principal atrativo de extração. A gruta fica a apenas 8 quilômetros de Diamantina e é possível ir até de táxi para lá. O trajeto é asfaltado e o acesso até o interior da gruta é fácil. Você pode entrar em contato com o Ailton para te acompanhar nesse passeio e conhecer as várias histórias que esses paredões guardam. Anota o contato dele e faça o seu orçamento. Ter o acompanhamento de um guia faz toda a diferença nesse tipo de passeio. Vista pelo lado de fora, a gruta impressiona pela imponência e nos faz lembrar um castelo medieval. A gruta é formada por grandes paredões de quartzito e possui uma dolina no seu interior. E uma curiosidade é que a abertura do teto dessa dolina forma um mapa do Brasil e vamos te mostrar daqui a pouquinho. A parte subterrânea da gruta não tem o acesso permitido devido à quantidade de morcegos que habitam no local. São cerca de 25 espécies, algumas consideradas em extinção e que podem transmitir doenças para os seres humanos. É mesmo, Davi. Tá vendo aqui, ó? No cantinho, um coelhinho, ó. Não parece um coelhinho aquela pedra aqui? Primeira pedra aqui, ó. Parece um coelhinho. Aquela ali parece uma vaca, Um cervo, pra mim, lembrou. Essa na ponta aqui parece um camelo. Uhum. Parece um coelho. Verdade. E olha aqui embaixo, Tem dois aqui, ó. coelhos. O grande destaque na região é a Gruta do Salitre. Daqui era retirado o salitre para fabricação clandestina de pólvora, que era usada na mineração para explodir minas e desviar o leito de rios, e também para munição. O relevo rochoso em forma de ruínas, cânion, fendas, dolina e paredões de até 80 metros de altura tornam a Gruta do Salitre um imponente atrativo. O local guarda um sítio arqueológico e a sua beleza já foi cenário para gravação de documentários, filmes e minisséries. Gente, hoje a gente vai conhecer a Gruta do Salitre, junto com o Ailton, que vai ser o nosso guia, nosso condutor. O Ailton que é nascido e criado aqui, sim, né, Ailton? Vou deixar o contato do Ailton para vocês aqui, o WhatsApp. E eu queria te falar, Ailton, já deixar registrado isso aqui em vídeo, que eu falei com o Marquinhos da Biribiri Tour, com a Jaqueline, que tá lá no Canto do Chafariz, também é guia de turismo. E todos eles te elogiaram muito, todos eles têm muito carinho, muita admiração por você. Queria que você soubesse o quanto
Olha, você é muito querido por todos na cidade. Todo mundo que eu disse que era você que ia nos guiar, me falaram que eu estava assim, em boas mãos, que não tinha pessoa melhor para nos contar a história aqui desse lugar do que você. Inclusive, gente, o Ailton foi indicação da Secretaria de Turismo aqui de Diamantina. Então, assim, tá mais do que recomendado, viu? Este moço Que aqui. maravilha. Isso é muito bom. Tem 12 Ailton, anos se que eu você trabalho aqui. quiser até contar um pouquinho da tua história, é muito bem-vinda a tua história também, viu? Porque a gente veio não só para conhecer a gruta, mas para conhecer as pessoas aqui do local também. E a Jaque me falou que você tem uma história incrível, assim, que teu pai trabalhava com isso. Ela me contou que vocês chegaram a dormir, morar em Lapas, e eu não sabia o que era. Eu perguntei para ela, o que que é Lapas? Ela falou, olha, é uma espécie de caverna, né? Com as pedras, né? E eu achei incrível. É tipo Por favor. é uma casa com um telhado de pedra. Sabe, uma casa de pedra com telhado de pedra. Aquilo ali é uma lapa. Gente, e o frio? Como que vocês faziam? Olha só, a gente. Como diz, Deus. Costuma. Deus faz a gente acostumar com as coisas, né? Gente, ela me contou que vocês passavam, É. né? Iam seguindo isso, onde tinha é. a mineração e vocês iam trocando, né? isso. Constantemente de. A gente. Porque a minha história ela começa muito. Foi antes de. Quando meu pai casou, era aquela época que se a moça engravidasse dentro de casa, o pai colocava ela para fora de casa, sabe? Aí meu pai foi e casou, mas ele não tinha uma casa. Então a gente ficou morando um dia numa casa. A gente quando a gente começava a adaptar na casa, o dono da casa chegava e pedia a casa. Era uma casa emprestada, então aí meu pai tinha que entregar e a gente ia para outra casa emprestada, a mesma coisa. E assim a gente foi indo, foi indo. Aí foi em, acho que 4 ou 5 casas, assim, sabe? Aí quando foi um dia, eu lembro até hoje, que era eu, meu irmão, o mais velho, porque eu sou o terceiro de 8 irmãos que nós somos. Aí eu sou o terceiro. Aí então, aí o meu irmão, tava eu, minha mãe e meu irmão mais velho numa casa e meu pai. Aí o dono da casa falou assim que precisava da casa, mas ele falou de manhã e quando foi à tarde. Pra sair já tarde. Tipo assim, porque ele precisava da casa para consertar o telhado da casa. Aí ele falou de manhã, quando foi à tarde, ele chegou com os homens lá para tirar o telhado da casa. E tirou o telhado da casa. Lembro que nós estávamos jantando e com a lua dentro do prato. Meu Deus, que Aí, história. aí meu pai foi. Aí eu lembro que na época, eu lembro que eu via a lágrima correndo no olho do meu pai. Eu era criancinha, eu era menor que ele ali. Ainda, mas eu lembro até hoje. Eu lembro como se fosse hoje. E quando a gente cresce, que a gente lágrima entende, caindo né? no olho do pai. Aí o pai foi numa serra lá, encontrou uma lapa. Aí levou a gente pra lá. Aí a minha mãe estava grávida do meu quarto irmão. Aí, eu acho que por causa dessa mudança nas pedras lá, por causa desse negócio na cela, aí esse meu irmão nasceu morto, esse meu irmão. Aí meu pai um amigo do pai falou com o pai assim, ó Calista, eu tô vendo você aqui, como você tá com esse sofrimento, com esses meninos aqui na Lapa, um pessoal lá na rancharia do garimpo, lá no Jequitinhonha, foi embora. Parou o garimpo lá e foi embora e deixou os ranchos lá, porque você não muda com seus meninos pra lá. Aí o pai foi e mudou. Mas só que, porém, o rancho de garimpo é o seguinte, quando as pessoas do rancho que estavam trabalhando no garimpo estavam no rancho, eles tinham plástico. Quando eles foram embora, eles tiraram o plástico. Aí ficou só a palha de coco do rancho. Aí quando começou a chover e deu uma chuva à noite, aí começou a chover muito mesmo, por isso que chovia mais lá dentro da onde que a gente estava que lá fora. Aí o meu pai foi e falou assim, o meu pai foi na serra, encontrou uma outra lapa e a gente mudou para lá. E aquilo ali a gente foi crescendo, né? Aí chegou a hora de nós ter que estudar. Aí meu pai falou assim, a gente vai procurar uma lapa perto da escola. Mas a lapa que ele encontrou perto da escola, que era mais próxima da escola pra gente lá no Jequitinhonha, nós tínhamos que sair 10 para 6 da manhã para pegar a escola 10 para 7 da manhã. Então era uma hora. Porque naquela época era o seguinte, o pai trabalhava no garimpo. Então, ou ele comprava comida pra gente, ou então ele construía. Então ele preferiu comprar comida para nós, né? Claro. Esse amigo do pai falou assim, olha, meu terreno é muito grande, eu vou partir o terreno, eu vou te dar uma parte do meu terreno para você construir. Aí, mas só que naquela época, era uma época tão que a gente não tinha nada mesmo, até para comprar material de construção, o pai não dava para o pai comprar naquela época. Aí
Ele juntou os amigos de pai, uns deram bloco, outros deram telha, outros deram cimento, outros deram areia, cascalho. Aí os que não podiam dar nada, deu mão de obra, sabe? Foi e construiu uma casinha de 2 cômodos aqui em Corralinho. Aí foi que pai pegou a família nossa toda de lá, que estava namorando na Lapa, e trouxe para cá. Você chegou a trabalhar no garimpo também? Trabalhei. Ó, eu estudei, foi assim, ó, eu trabalhava no garimpo eu trabalhava de 7 às 11, quando era meio-dia, aí eu vim embora para casa, meio-dia, pegava o ônibus e ia para a escola. Porque a escola, mesmo que seja escola pública, você paga, né? Então, os gastos que eu tinha na escola, eu pagava com o garimpo. Olha, que hoje você está trabalhando só como guia, conduzindo aqui na região. Hoje eu só conduzo pessoas aqui. Só contei a história para vocês não viram. Nós moramos em 8 Lapas, sabe? 8 Lapas. Foi em 8 Lapas. Aí, então, com isso aí eu falo assim que nessa época nós sofremos muito, mas foi muito bom, porque a gente sofreu muito, mas sobrevivimos, né? E engraçado que na época, porque eu falo assim que muitas pessoas tomam antipatia desses lugares, entendeu? Dessas coisas. Porque como foi sofrer muito, eu não quero nem saber daquilo. Geralmente quer ir embora, né? Eu quero sofrer, eu sofri e você muito, foi o contrário, você abraçou isso aqui. Tipo assim, eu fiquei apaixonado com isso aqui, sabe? Então, hoje eu falo assim que eu já morei em Belo Horizonte, já fui 4 anos para Belo Horizonte, mas eu não consegui ficar, eu não consegui adaptar em Belo Horizonte. Totalmente diferente, né? Tipo, Lá é uma metrópole, né? Então, não tinha nada do que eu vi aqui, eu não via nada do que eu vi aqui lá, não. Então, eu não consegui adaptar lá, não, fui e voltei. Aí, eu falei assim, o único jeito que tem é eu trabalhar com o que eu sei trabalhar. Então, tipo assim, eu não tenho formação nenhuma de turismo, nada, mas só porém, o que eu fiz? Quando o meio ambiente parou, eu falei assim, faculdade eu não tinha condições de pagar uma faculdade, então eu vou fazer curso. Aí eu fiz cursos sobre essas coisas aqui e estou trabalhando nisso. A Jaque me falou isso. Ele vai falar para você, eu não tenho estudo. Não tem, não. Ela falou, mas ele conhece como ninguém essa região, ele fez vários cursos, não tem pessoa melhor para te conduzir por lá. Então eu não, tipo assim, eu não estudei, eu não fiz faculdade, nada sobre isso não, mas graças a Deus eu aprendi um pouco e tô aprendendo ainda, sabe? Eu falo assim que cada visita dessa que eu faço, eu tô sempre aprendendo, sempre aprendendo. Quem conhece de verdade, é quem é nascido e criado aqui como você. Não tem melhor para... Então eu fui estar trabalhando de jardineiro. Aí eu vi o carro do Instituto Biotrópicos, que foi o que assinou o contrato aqui. Aí eu vi parando na porta do prédio da associação lá em Corralinho. Eu falei assim, eu vou lá me ver o que eles estão fazendo lá. De que o pessoal está falando lá. O que eles querem aqui na minha região? Aí eu lembro que eu estava trabalhando, eu disse para almoçar. Aí eu vi esse carro parado lá, eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, eu comecei a perguntar. Aí eu cheguei lá e falaram assim que eles estavam com um projeto para a Gruta Salitre. Então, aí eu comecei a perguntar. Depois o gerente deles lá falou assim, depois que terminou a reunião, ele me chamou e falou assim, menino, deixa eu falar com você. Eu vi que você estava muito interessado na reunião, você não quer participar com a gente lá, não? Do projeto? Olha que... Já faz quanto tempo que você está guiando? 12 aqui? anos. 12 anos. 12 anos. Aí eu fui e falei assim, aí eu vim. E graças a Deus, eu comecei. Na hora que eu comecei, no que eu entrei aqui, eu falei assim: não, eu não quero mexer no jardim mais, não quero mexer com isso aqui. Pronto. Esse aqui é o meu lugar. É isso aqui que eu quero fazer. E nesses 12 anos eu já entrei com muitas pessoas aqui, eu já entrei com biólogo, com geólogo, já entrei com vários tipos de pessoas aqui. Então, cada uma dessas pessoas vai passando um pouquinho. E hoje você é referência, viu, seu moço? Pois é. Tá famoso em Diamantina. Todo mundo te indica, todo mundo te elogia. Nossa, acho que não tem coisa melhor do que mais gratificante do que saber disso, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Nossa, assim, isso aí não tem dinheiro que paga, não. Não tem. Eu tô muito feliz de ser você com a gente hoje, viu? Vamos então, conhecer a gruta, gente, então? Nós vamos entrar num cânion agora. Cânion quer dizer pedra de um lado, pedra do outro. Por que eu tô falando com vocês aqui? Nós estamos entrando num cânion. Por que eu tô falando com vocês aqui na entrada? Porque eu vou mostrar a vocês a saída lá. Porque o cânion, ele vai tipo afunilando. Quando a gente chegar lá, ele aqui, ó, ele dá de 25 a 30 metros de largura. Aí quando a gente chegar lá dentro, quando a gente chegar na saída, né, a entrada dele é de 25 a 30 metros de largura. Quando chegar na saída dele, vai dar de 3,5 metros a 4 metros de largura. Então, é por isso que eu vou mostrar para vocês a saída dele lá. Tá. Aí o cânion, ele tem os paredões do cânion da 33. Olha lá o mocó lá, ó.
Onde? Olha lá, ó, você tá vendo aquela raiz descendo lá assim, ó? Uhum. Esse é um roedor do cerrado. Legal, cara. Mocó. É. Ó, vocês estão conseguindo ver bem ali, ó. Parece um esquilinho, coisa mais bonitinha. Pessoal, eu tava perguntando aqui pro Ailton se no período da escravidão lá do século XVIII, que tinha a mineração, extração de diamantes aqui, se essa região aqui, se essa gruta serviu como abrigo, como esconderijo, né, pros escravos fugitivos, alguma coisa assim. E ele tava me contando que serviu como prisão, né, Ailton? Aqui foi o presídio de escravos. Os senhores compravam os escravos, porque os escravos, como não era, a maioria não era do Brasil, vinha da África, né? Aí eles compravam para aproveitar a leva e por preço deles também, sabe? Aí, mas talvez muitas vezes quando eles compravam eles, não tinham o que fazer com os escravos naquela época, naquele dia. Aí eles se traziam eles para cá e prendiam eles aqui. Aí, quando eles prendiam, quando eles vinham buscar, os escravos não estavam mais aqui. Aí, por quê? Os escravos, lá, quando a gente entrar lá dentro, eu vou mostrar para vocês, nós temos uma parte subterrânea na gruta, lá, ela dá 500 metros. E essa parte subterrânea, segundo os mais antigos, ela tinha uma saída, era por onde os escravos saíam. Aí dizem que os escravos desciam para lá, porque nessa parte subterrânea tem uma nascente de água lá. Aí, então, o que os escravos faziam? Eles desciam para lá, seguiam o curso da água, e aonde a água saía, eles fugiam também. Então, aí foi, por que eles não fecharam lá? Porque lá era uma saída de água. Porque se eles fechassem, inundava a gruta. E se inundasse a gruta, aí, como que ia prender escravos numa gruta inundada? Então, o que ele fez? Ele preferiu não prender mais escravos aqui dentro e espalhar a notícia. Que não era para ninguém prender, porque se prendesse, ele ia tomar prejuízo. Aqui, ó, esse paredão aqui, ó, eles utilizam aqui para fazer rapel. Olha lá para você ver os grampinhos na pedra aí. Esses paredões, eles dão 33 metros de altura. Então, essa gruta aqui, ela faz parte da Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço, ela tem 1.200 quilômetros. Ela começa lá em Belo Horizonte, passa na Chapada Diamantina, na Bahia, e termina no Pico do Itambé. Aí, há 2 bilhões de anos atrás, o Espinhaço era todo o mar. Então, isso aqui era fundo do mar. Aí, então, isso aqui chama cânion. Nós estamos dentro de um cânion. Aí, eu falei para vocês lá, quando a gente estava entrando no cânion, a gente prestou atenção para a gente ver como que era a entrada do cânion, né? A largura que era a entrada do cânion. Aquilo ali é a saída dele, ó. É pequenininho. Então, dali para baixo, quando a gente já vai pegar uma escada de pedra ali, dali para baixo a gente já vai estar entrando na gruta, já vai estar dentro da gruta. Quando a gente descer lá, que a gente chegar dentro da gruta, eu falo assim que já vai mudar o nome. Dali, lá dentro da gruta já vai chamar Dolina. Aí nós vamos sair do cânion e chegar na Dolina da gruta. Aí, o que é a Dolina da gruta? Nós vamos estar dentro da gruta e pisando no teto dela. Aí, mas como assim? Porque quando houve a movimentação das placas, as pedras afastaram. Aí, as pedras terem afastado, o teto dela não tem sustentação. Aí o teto dela foi desabou. Então, a gente vai estar rodeado de 80 metros de pedra, que os paredões lá de dentro é 80 metros. Então, a gente vai estar rodeado de 80 metros de pedra, mas sem o teto. Porque o teto dela, nós vamos estar pisando no teto dela. Essa gruta, ela era feita extração de salitre para fazer a pólvora. Isso. Para mineração, né? Era usada nos garimpos, né? A pólvora ela é composta de carvão, enxofre e o terceiro ingrediente dela é o salitre. Então, o carvão foi para dar a cor da pólvora, o enxofre foi para dar o cheiro da pólvora e o salitre para dar a explosão da pólvora. Como o salitre é orgânico, eu não falei para vocês que aqui já foi fundo do mar? O fundo do mar é cheio de matérias orgânicas. Aí o que aconteceu? O mar secou, essa matéria orgânica foi toda exposta. Aí veio a chuva, lavou toda essa matéria orgânica e levou para a parte subterrânea dela. E essa parte subterrânea de 500 metros lá, que eu falei com vocês, por onde os escravos fugiam. Aí, para que eles fizeram essa pólvora? Para fabricar explosivos, para tirar os garimpos de diamantina. Então, quer dizer, a mineração de diamantina foi explodida com o salitre retirado daqui. Daqui da gruta. Isso.
Devido à sua acústica perfeita, a gruta é muito procurada para concertos musicais, práticas esportivas como rapel e visitas técnicas de alunos de cursos como ciências, geografia, geologia, gestão ambiental e turismo. Olha isso, gente, parece que foi cortado a faca, isso aqui perfeito, o corte. E a acústica aqui dentro é incrível. Inclusive, tem uma curiosidade aqui sobre esse lugar, que ele era usado para concertos, né, para apresentações musicais, já porque a acústica aqui é perfeita, perfeita. Ó, dá para ouvir os ecos, ó. O concerto musical ele acontecia que o maestro ele ficava em cima daquela pedra lá, ó. Os músicos ficavam lá em cima, lá, ó. E aqui assim a gente colocava 250 cadeiras. Nossa, colocavam 250 cadeiras aqui dentro. O concerto ele aconteceu aqui até 2011. O último que aconteceu com a banda foi 2011. Tinha um geólogo que estudou as rochas. Aí ele falou assim que essa rocha aqui é quartzito. E quartzito são placas de pedra coladas uma na outra. E o som da banda de música poderia antecipar o descolamento dessas placas. Então foi por isso que parou o concerto. Porque senão eles falaram assim que poderia interferir no descolamento das placas. Olha isso, talvez no vídeo vocês não consigam ter a dimensão do tamanho, mas olha o Ailton ali perto do paredão, ó. É muito grande, gente. Olha, vamos seguir aqui, vamos subir, ó. Tem pontos aqui que chegam a 80, 88 metros de altura. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Ó, você me falou que tem 25 tipos de morcego aqui, tem aqueles que chupam sanguinho também, você não tá me levando para um deles não, né? Ah, bom. Porque a entrada para a subterrânea é lá onde tem um verdadeiro esconderijo. Aqui tem uma outra fenda estreitinha, mas que até dá para passar uma pessoa de lado aqui. Mas muito interessante, vai lá pro meio da rocha. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Ele parece uma cutia. Olha que bonitinho. Maior. Uma cutia. Parece um esquilinho. é uma mini capivara. Uma mini capivarinha. Uma capivara. Ou esquilo, ou... Ele começou a fazer, ele começou a ficar desse jeito. Olha lá, assim. pegando a folhinha. Olha lá ele comendo a folha. Ele ficou manso assim, foi depois que a gente começou a proteger, que ele é muito caçado. Eu só caçava muito para comer. Ai, que fofo, Então, Davi. depois que a gente começou Quem mata um bicho a cuidar, desse é um completo sem cuidar coração. da gruta. Tem água lá embaixo? Aí nós somos 500 metros aqui, são 8 salões, aí no terceiro salão tem a nascente. Nossa, ela é profunda, então vai lá pra baixo. Essa tem, não tô te falando que ela tem uma saída aqui, ela sai dentro, ela deságua lá no rio. Era por aqui que os escravos fugiam, os escravos então. fugiam, era por quê? Olha que perfeito isso daqui aqui em cima. Lindo. Mas se tem algo que surpreende dentro da gruta é a incrível formação do mapa do Brasil no teto da caverna, feito pelo contorno das bordas do cânion, e que só é possível ver se você subir e ficar no ângulo correto dentro da gruta. Nossa sorte foi ter o Ailton junto para nos mostrar, algo que passaria despercebido sem a companhia de um guia local. Ele é um indicador de ar, né? Então, a gente tem o líquido em branco e o líquido colorido. Então, quando a gente chega no local que só tem o líquido em branco, quer dizer, o ar está puro. E quando a gente encontra o colorido, quer dizer, o ar está puríssimo.
Então, aqui dentro da gruta nós vamos encontrar o verde, o amarelo, o vermelho, o branco e o laranjado. Então, por que a gente tem essas mudanças de cores aqui dentro? É porque o líquen, ele tem várias espécies, e cada cor do líquen é uma espécie. Espero que tenham gostado de conhecer mais um destino tão charmoso e curioso em Minas Gerais com a gente. No próximo vídeo vamos te mostrar um lugar que surpreendeu pela beleza e foi um dos lugares mais lindos que visitamos na vida. Continua aqui comigo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.